essas regras, elas não são vinculativas. O que isso quer dizer? Que ainda nós não somos obrigados a seguir essas regras. Mas elas dão uma dica do nosso posicionamento perante o nosso funcionário. O que a gente pode exigir, o que a gente não pode exigir dele. Então, utilizando esses princípios, nós chegamos em algumas conclusões. Primeiro, nós temos o princípio aqui da liberdade, privacidade e direitos humanos. Então, o nosso funcionário ele tem que ser informado que, ao acessar a internet, ele tem toda a liberdade, porque ele tem acesso ao mundo. Perfeito, ele tem toda a liberdade. Só que, ao acessar a internet, ele tem que lembrar também que ele tem que preservar os direitos humanos das outras pessoas. Porque um funcionário que utiliza a rede corporativa para caluniar outra pessoa, ele está causando um prejuízo para a empresa. Quem paga a indenização por uma calúnia feita por um funcionário é a empresa. Então, olha a porta aberta que você cria ali. Você fica responsável pela indenização de um ato difamatório que o seu funcionário faz na rede mundial. Então, nós temos que deixar bem claro para o nosso funcionário. Quando você utiliza a internet, você tem que ter liberdade de acesso à internet. Esse é um princípio estabelecido. Mas os direitos humanos das outras pessoas também devem ser preservados. Nós temos que respeitar o direito dos outros. E isso é um grande implicativo para a empresa. Se ela vai ter que indenizar quem sofreu o ato atentatório, então nós temos que tomar um cuidado com isso. E há hoje, na nossa história jurídica, muitas empresas que estão pagando por isso. Então, muitas empresas estão pagando indenizações por situações em que os seus funcionários, na utilização da internet, acabam causando. Nós temos a questão da privacidade, né? A privacidade ela é muito importante na internet, só que ela acaba se perdendo um pouco para quem tem um pouquinho mais de conhecimento. A privacidade da internet, ela acaba surgindo em vários pontos. Quando nós falamos nessas mídias sociais, o que menos há é privacidade, porque as pessoas elas querem informar a respeito de tudo. O professor Marcos Hiller falou que é importante o Twitter para você utilizar como uma ferramenta profissional, com certeza. Mas a grande maioria das pessoas utiliza o Orkut, né? Mas para dizer efetivamente onde ela trabalha, onde ela estuda, onde ela vai estar, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, privacidade na internet, praticamente zero. Então, esse mecanismo, o Orkut, ele acaba sendo uma porta para o nosso concorrente. Ele investiga a página do nosso funcionário e descobre informações que nós não gostaríamos que fossem colocadas nesse mundo que é aberto. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A internet ela deve ser democrática e colaborativa. Então, é um dos princípios do comitê gestor que diz que a internet ela serve para que nós possamos trabalhar de uma forma democrática, ou seja, para que as pessoas possam dividir informações. Então, a internet ela existe para a divisão de informação. E é necessário deixar bem claro para o nosso funcionário que dividir informação não é quebrar sigilo profissional. Dividir informação é dividir informação para crescimento, não para quebra de sigilo profissional, não como uma oportunidade de lesar a empresa. Além disso, a internet ela tem que ser preservada pela universidade e diversidade de pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no uso da internet, nós temos que respeitar culturas diferentes, nós temos que respeitar pessoas diferentes. Então, o nosso funcionário ele tem que agir com critério. Ele tem que respeitar todas as pessoas, todos os tipos de cultura existentes nesse meio que é o disponível aqui. A internet ela deve preservar-se pela inovação. Então, nós temos que buscar sempre a inovação desse meio, desse veículo. E essa é a dinâmica da internet. Ela tende a cada vez mais e mais se inovar e trazer veículos diferenciados
para a promoção dos nossos produtos, para a promoção da nossa empresa. E uma parte que é bem interessante, que nos diz respeito muito fortemente, que é a neutralidade da rede. Hoje, se o nosso funcionário ele se utiliza desse veículo para causar um dano a outra pessoa, além da nossa empresa vir a ser responsabilizada pela indenização, os provedores de acesso também são. Os provedores de acesso hoje também são chamados para responder quando alguém se utiliza da internet para causar danos a outra pessoa. Então, imagina, uma pessoa que, durante o seu horário de trabalho, utilizando a rede corporativa, resolve cometer um crime novo chamado de furto digital. Então, a pessoa entra em contas bancárias, fazem a transferência desse dinheiro. O nome desse crime é furto, porque não tem ameaça, você não está sendo ameaçado. Ele é um furto digital, porque agora é um veículo novo, então um crime diferente. O nosso funcionário, então, se utiliza da rede corporativa para furtar contas bancárias. Além de sermos responsáveis por isso, o nosso provedor de acesso também será responsável por isso. Ele será também chamado para responder. Porque aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, nós temos que pagar pelo que foi causado, independentemente de termos culpa ou não. Mas eu não sou culpado, não fui eu que obriguei o meu funcionário a utilizar a internet e furtar a conta dos outros. Não importa. O Código de Defesa do Consumidor diz que uma vez que disponibilizamos o uso ao nosso funcionário, nós somos responsáveis. Então, não há questão de culpa. Nós somos responsáveis apesar disso. Você está sempre falando sobre o e-mail corporativo. Não, tudo. Eu estou falando daquela ideia de você permitir o seu funcionário a usar o Orkut no horário de trabalho, dele utilizar o Twitter no horário de trabalho. Estou falando de tudo, além do e-mail corporativo, tudo. Mesmo que não tenha nada a ver com a empresa. Ele está no seu horário de trabalho e, de repente, ele está cansado de trabalhar e precisa de um momento de descanso para voltar no seu trabalho. Então, o que ele acessa? Ele vai lá e acessa a sua página do Twitter, a sua página pessoal no Twitter. E aí ele está ligado com o mundo. Ele está em conexão com várias outras pessoas. E, de repente, esse funcionário, o que acontece? Ele começa a passar informações da empresa para outras pessoas. Ou nem informação da empresa. Ele começa a utilizar-se desse e-mail para falar mal de outras pessoas. Nós temos vários casos que aparecem na mídia de pessoas que utilizam frases que incomodam outras pessoas, né? Que demonstram o quê? Preconceito, discriminação. É muito comum nessas mídias, a gente vê muito disso. E um funcionário ele pode fazer isso no seu horário de trabalho. E aí o que acontece quando ele faz isso no seu horário de trabalho, utilizando a internet corporativa? Quem é que responde? É a empresa. Quem é que tem que pagar a indenização de quem se sentiu ofendido por um ato de discriminação? É a empresa. Deriva do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade. Vê, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que é muito diferente de todas as outras leis. O Código de Defesa do Consumidor, a gente chama no direito de uma norma de ordem pública, ou seja, ela é aplicada independentemente de ter relação de consumo. Então, o juiz pode entender que é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando não há uma lei específica que trate do assunto. E quando a gente fala dessa responsabilização pela internet, não há lei específica. Nós não temos legislação específica que trata da internet. Nós temos algumas leis, mas nós não temos um conjunto de leis que são necessárias. Nós precisamos de mais. Por analogia.
né? Então, pegar uma situação que é similar à outra e aplicar aquela que tem legislação específica. O juiz pode fazer isso. Tá? Então, assim, o foco que eu estou passando para vocês é a ideia do uso da internet pelos funcionários. Então, no horário de trabalho, ele tem acesso ao seu e-mail corporativo fornecido pela empresa, ele tem acesso às mídias sociais. Então, eu permito que ele acesse as mídias sociais, seja para divulgar a empresa ou seja para o seu relacionamento pessoal. Tem algumas pessoas que fizeram perguntas. Pode deixar eles perguntarem agora? Vamos deixar para o final ou ela é muito urgente? Pode deixar para o final? Tá bom. Então, o que acontece, né? É muito séria essa questão da utilização dessas mídias sociais no horário de trabalho. Porque nós vamos envolver uma série de fatores. Não é a empresa que obriga o funcionário a acessar a mídia, a rede social e discriminar outras pessoas. Não é. Mas é a empresa que responde. É a empresa que é a primeira chamada para responder. E pior, o que vem acontecendo, os provedores de acesso é que estão sendo também responsabilizados por atos de pessoas que utilizam essas mídias sociais. É o que vem acontecendo. Então, os provedores de acesso hoje são chamados para isso. Então, eles são chamados por quê? Eles são chamados porque eles disponibilizaram o meio. Se não fosse por eles, não existiria o meio, então não existiria essa discriminação. É esse o entendimento que nós temos hoje, porque nós não temos lei específica que trata disso. Mas nós temos, então, algumas situações que são similares e nós usamos o que existe. Né? Existem algumas coisas e outras não. Sim. Os provedores de acesso são aqueles provedores que permitem que nós nos conectemos à internet. Então, nós nos conectamos à internet porque nós temos um provedor de acesso. Por exemplo, o Speed, quem mais? O UOL, o Terra, o Globo.com, vários provedores de acesso. Porque para que nós possamos nos conectar à internet, nós precisamos de um provedor de acesso. Nós precisamos de um meio, de um veículo. E eles vêm sendo responsabilizados. Porque o que nós entendemos hoje no direito é que, se eles dão a porta de acesso, eles deverão ser também responsabilizados. Mas eu questiono isso. Né? Nós temos que analisar efetivamente essa situação e não acredito que os provedores de acesso eles sejam efetivamente responsáveis por aquilo que postamos na internet. Mesmo assim, mesmo você impondo limites, você vai ser responsabilizado. Só que, quando você impõe limites, você coloca as regras claras, o que acontece? O que você pode fazer depois? Você pode, então, acionar o seu funcionário. Então, você pode processar o seu funcionário pelos prejuízos que você teve. Né? E você pode fazer o quê? Demiti-lo por justa causa. Né? Porque ele infringiu uma norma estabelecida pela empresa. A empresa ela vai ser responsabilizada? Vai, infelizmente. Porque é ela que permitiu esse acesso à internet. Ela será responsabilizada? Será. Mas ela também pode responsabilizar o seu funcionário. Ela pode estabelecer responsabilidade para o seu funcionário, né, de forma regressiva. Né? Isso pode acontecer. Mais alguma coisa? Oi. Sim. É possível. Sim. Não, o que acontece? A empresa ela tem que colocar as regras claras. Deixa eu avançar aqui só um pouquinho. Aqui, a gente está falando de riscos, né? Depois eu volto só um pouco. A gente está falando dos riscos. Qual é o risco que a empresa pode sofrer? Então, o que acontece? A empresa ela tem que colocar tudo de forma muito clara. Se você acessar os sites que eu não permito, você terá tais
penalizações. Eu tenho que deixar muito claro. Há funcionários, sim, que tentam a todo momento burlar aquilo que foi limitado pela empresa. Porque a gente vê que surgem domínios de internet praticamente todos os dias. Então, todos os dias surge um domínio novo de internet. Todos os dias surgem pessoas que vão criar links para permitir que nós acessemos essas mídias que são bloqueadas. Então, há pessoas que vão criar links. Então, você não vai acessar, não vai colocar lá twitter.com. Você vai colocar um outro link que ele vai te direcionar para aquele twitter.com. Então, você tinha bloqueado o Twitter, só que você coloca um outro link que vai te direcionar para o Twitter e você vai usar normalmente. Isso acontece muito, né? E o funcionário que faz isso é um funcionário que deve ser penalizado. Mas penalizado com base no quê? Naquilo que foi estabelecido anteriormente pela empresa. A empresa tem que deixar as regras claras. Opa. Aqui, né? O amparo jurídico. O que pode ser feito? O que pode ser feito? Nós podemos elaborar regulamentos internos, onde nós vamos estabelecer quais são as regras. O que o funcionário pode ou o que o funcionário não pode fazer. Então, é importante que nós criemos regulamentos internos. Esses regulamentos internos, eles são melhor elaborados quando os funcionários também podem participar da elaboração. Os funcionários dizer o que eles pensam a respeito disso. E, a partir daí, a gente elabora o quê? As regras. Depois, o que nós podemos fazer? Um documento. Um documento para que o funcionário assine esse documento dizendo que está ciente do que pode acontecer se ele acessar algum site que ele não é autorizado a acessar, ou, se ele é autorizado, quais são as consequências se ele causar um ato que prejudique outras pessoas. Então, a gente pode fazer um documento desse? Pode. É possível. Esse documento, ele é válido? É válido. Desde que nós sejamos muito claros. Explicando para o nosso funcionário, olha, você pode acessar, as regras são essas. Você não pode acessar por isso, por isso e por isso. Se você utilizar essa mídia social de forma indevida, as suas penalidades serão essas. Então, a gente pode criar esse mecanismo. O regimento interno, o que é? São regras. A gente estabelece as regras. Depois, a gente faz um documento para o funcionário assinar. Então, a gente elabora um regimento interno, para ele saber quais são as regras. Né? Coloca no papel. Pode isso, não pode isso. Se fizer algo que não pode, quais são as consequências?